Na aula passada vimos que o habitual é difícil de definir, e quando se trata de definir cultura... Cultura é um mundo transformado pelo homem. Toda ação do homem sobre a natureza gera cultura. Vimos que homem e animal agem na natureza, cada um segundo suas características. Na natureza, tudo é previsível, podemos prever. Já a cultura tem a característica da transformação. Tudo que é transformado pela ação do homem, nós consideramos isso cultura. Vimos também que, além da razão, sentimentos e imaginação, o homem usa das ferramentas e das máquinas para produzir cultura. O homem, ao tomar os elementos da natureza, elementos naturais, coloca neles um valor, isto é, um significado, transformando isso em elemento cultural. Uma boa aula. Hora de comer, comer. Hora de dormir, dormir. Hora de vadiar, vadiar. Hora de trabalhar. Pernas pro ar, que ninguém é de ferro. Ascenso Ferreira. Olá, meus amigos, minhas amigas. Na introdução desta aula vocês ouviram: hora de comer, comer. Hora de dormir, dormir. Hora de vadiar, vadiar. Hora de trabalhar, pernas pro ar que ninguém é de ferro. Essa trovinha de Ascenso Ferreira já vai dar a você uma ideia do assunto da aula de hoje. O tema da aula de hoje é as relações de trabalho. Como você está se tornando já um bom filósofo, você já deve saber que nós vamos introduzir o assunto da aula de hoje procurando a definição. Por isso que vamos nos perguntar agora: o que é o trabalho? A definição é muito importante, nós já vimos isso na aula anterior. Mas para buscarmos uma definição que seja coerente, clara e bem precisa, vamos analisar algumas situações do dia a dia. Vamos procurar o senso comum e o trabalho. Isto é, o que as pessoas pensam sobre o trabalho? Ouvimos muitas situações onde as pessoas se referem ao trabalho da seguinte maneira: trabalho é uma coisa cansativa, difícil, penosa, busca fadiga, suor, cansaço. Trabalho é coisa de segunda-feira, domingo é de descanso, de lazer. Uma outra pessoa pode nos dizer: trabalho é coisa de pobre, rico tem emprego. Mas também ouvimos muitas pessoas dizerem: sou feliz com o meu trabalho, me realizo no trabalho, o trabalho me engrandece, me desperta criatividade, por isso eu sou feliz no meu trabalho. São situações do dia a dia e que você também tem a sua impressão sobre o trabalho. Vamos imaginar agora uma cena para percebermos outras visões sobre o trabalho. Imagine a seguinte cena: um advogado, no final do seu expediente, depois de correr de tribunal para tribunal, atender muitas pessoas, senta e diz o seguinte: trabalho bom é o da minha mulher, dona de casa, limpa uma coisinha ali, limpa uma coisinha aqui, prepara uma refeição, mas a essa hora ela está tranquila, sentada, assistindo um programa de televisão. Minha mulher que é feliz, isso que é trabalho.
A mulher desse advogado, por sua vez, sentada assistindo um programa de televisão e vendo uma cantora, ela pensa o seguinte: essa mulher que é feliz, ser cantora, como eu gostaria de ter esse trabalho. Não precisa limpar a casa o dia inteiro, preparar a refeição, cuidar dos filhos, também não precisa se preocupar com as contas no final do mês. Ser cantora, isso sim que é trabalho. A cantora, por sua vez, depois de ter se apresentado, ao sair do palco, pensa o seguinte: eu gostaria de ser advogada. Advocacia, sim, isso que é um trabalho. Não precisa se preocupar em ficar nervosa, se apresentar para o público, não tem que ficar sob o olhar severo da crítica. Advocacia, isso sim que é trabalho. Perceba então que nesse círculo vicioso das pessoas imaginando o que é o trabalho, e até agora que nós retiramos dessas concepções, vamos concluir que a imagem do trabalho tem uma visão mais negativa do que positiva. Mas por que acontece isso? Por que o trabalho tem sempre essa visão mais negativa do que positiva? Vamos buscar as explicações para estas ideias na história. E vamos começar analisando alguns mitos. Sabemos que a mitologia, ela nasceu para explicar as coisas do dia a dia, para ajudar os homens a entender a realidade. E o primeiro mito é o mito de Prometeu. E essa história é contada assim: os homens viviam infelizes porque eles coletavam da natureza frutas, as ervas, matavam os animais e eram infelizes, né? Prometeu, com pena dos homens, resolveu um determinado dia ajudá-los e fez o seguinte: foi até as forjas de Hefestos e roubou uma pequena chama daquele vulcão e levou para os homens de presente. Aí sim os homens ficaram felizes, porque agora eles podiam preparar uma refeição quente, podiam comer uma carne assada, podiam manusear os metais e fazer com isso ferramentas, armas. E tão felizes eles ficaram que se tornaram poderosos, se achando até no direito de serem deuses. Zeus, o maior de todos os deuses, não gostou dessa prepotência dos homens e resolveu castigá-los através de Prometeu. Mandou que Hefestos acorrentasse Prometeu no mais alto dos montes. Hefestos cumpriu essa ordem de Zeus meio que contra a vontade e acorrentou Prometeu nesta pedra. E ele ficava lá. Durante a tarde, uma águia vinha devorar-lhe o fígado, que durante a noite se refazia. E no dia seguinte a águia de novo vinha devorar-lhe o fígado, que de noite se reconstituía. Esse castigo de Prometeu deveria durar 1000 anos, eternamente sempre a mesma coisa, sempre o mesmo gesto de dor, sacrifício. Essas explicações mitológicas ajudaram a ter uma concepção errada do trabalho. Mas não temos somente os mitos, não. Temos até uma linguagem, até bem conhecida de vocês, que é a linguagem bíblica. Na narrativa bíblica, Adão e Eva foram expulsos do paraíso. No paraíso viviam bem, viviam com o lazer, descansando, não precisavam trabalhar. Expulsos do paraíso, tiveram que trabalhar. E a fala de Deus é severa, é dura, e ela diz o seguinte: a mulher é dito. Javé disse então para a mulher: vou fazê-la sofrer muito em sua gravidez. Entre dores você dará à luz seus filhos. Dor. E ao homem é dito: enquanto você viver, você dela, a terra, se alimentará com fadiga. Você comerá seu pão com o suor do seu rosto. Perceba então que a imagem sobre o trabalho traz esse aspecto cansativo, da fadiga, do suor, da dor. A raiz etimológica da palavra trabalho também veio corroborar nessa ideia negativa do trabalho. Trabalho é uma palavra de origem latina e no latim se usava a palavra tripalium.
Tripalium era um instrumento formado por 3 paus, onde o condenado era amarrado. O tripalium era um instrumento de tortura. Então veja que a própria palavra trabalho já traz esse aspecto negativo de tortura, de dor e sacrifício. Ao longo da história, o desenvolvimento do trabalho foi sempre acompanhado dessa ideia negativa. Querem ver? Vamos analisar, por exemplo, as sociedades mais antigas, Grécia e Roma. Principalmente em Roma, todo o trabalho era executado pelos escravos. Quer dizer, o trabalho braçal, físico, que provocava suor e fadiga, era realizado pelos escravos. A arte de pensar, a atividade intelectual, era reservada a um grupo que não trabalhava manualmente. Agora perceba, que palavra interessante. Anote no seu caderno. Eu vou escrever aqui no quadro. Vou escrever a palavra negócio. Negócio é uma atividade econômica. Se é uma atividade econômica de comércio, né, de troca de mercadoria, significa uma atividade de trabalho. Isso era realizado pelos escravos. Quem não trabalhava manualmente tinha direito ao ócio. Ócio significa lazer, descanso, preguiça. Então veja a própria palavra negócio. Temos aqui a palavra ócio. Negócio, atividade de trabalho sem lazer. Ócio, atividade desvinculada do trabalho manual, só intelectual, significa prazer, descanso, preguiça. Nessas comunidades, o trabalho era realizado somente então pelos escravos. Avançando um pouco na história, chegamos na Idade Média. E na Idade Média, nós não temos escravos, mas temos os vassalos, os camponeses, os aldeões, que dependem dos seus suzeranos. E de uma certa maneira, também são somente eles que executam o trabalho manual físico. Os vassalos dependem e fazem essa atividade. Os suzeranos, por sua vez, trabalham somente com as questões intelectuais, atividade de pensar. Avançamos e chegamos na Idade Moderna e temos uma grande novidade. Os burgueses inauguram uma nova visão sobre o trabalho. O trabalho tem a função do lucro e fazem com que o mundo todo seja conhecido através das suas atividades comerciais. Isso tudo vai lá desembocar na Revolução Industrial e no capitalismo. E no mundo da atualidade, o trabalho tem a ver com a relação de produção e de consumo. E você sabe muito bem, até porque você vive essa situação. Muito bem, estamos analisando algumas situações para chegarmos e termos mais condições de procurar a nossa definição do que é o trabalho. Mas vamos ainda pegar uma ajuda da aula anterior, quando nós estudamos sobre cultura. E vimos que a cultura é o mundo transformado pelo homem. Então nós temos, analisando a cultura, a seguinte relação. Observe. Cultura, transformação, trabalho. Toda a atividade do homem sobre a natureza, isso é cultura. E essa atividade transformadora nós vamos chamar de trabalho. E por que o homem faz isso? Ora, o homem faz isso porque precisa satisfazer as suas necessidades. Satisfazendo as suas necessidades, ele age em relação à natureza. E essa relação com a natureza é uma relação transformadora. Gera cultura, gera trabalho. Portanto, nessa busca em relação à natureza para satisfazer as suas necessidades, nós encontramos uma dupla transformação. Primeiro, a transformação da própria natureza e depois a transformação do homem. Transformação da natureza, porque o homem, com o seu trabalho, a modifica. E uma transformação do próprio homem, porque ele também se modifica. Ele cresce, enobrece, enriquece, desenvolve as suas capacidades de inteligência, de memória, de criatividade, de imaginação.
Portanto, esse elemento da cultura pode nos chegar agora a definir o que é o trabalho. Podemos dizer que o trabalho é a ação humana criadora. Vamos pensar bem nas palavras desta definição. É uma ação, não é algo parado, estático, humana. Se eu perguntar a vocês a mesma pergunta que eu fiz na aula anterior, o animal gera cultura? Agora eu posso perguntar, o animal também trabalha? Veja que na definição nós colocamos uma ação humana, porque é o homem que gera o trabalho. Aí você vai me perguntar, João, mas você nunca viu, por acaso, um cavalo puxar uma carroça? Um boi puxar um arado? O seu cãozinho nunca cuida da sua casa, não vai buscar o jornal para você? Bem, vejam bem, podemos identificar nessas ações dos animais como uma atividade de trabalho? Ou algo que seja determinado pelo homem ao animal fazer? Trabalho é uma ação humana, porque através dele existe o planejamento, o desenvolvimento da imaginação, da criatividade. Só o homem trabalha. Quando nós analisamos o trabalho, não podemos desvincular de um outro aspecto. O trabalho está relacionado com a sociedade. Trabalho e sociedade. São dois aspectos que estão intimamente ligados. Não dá para desvincular um de outro. Não dá para separar o trabalho da sociedade. E nem a sociedade sem o trabalho. Toda atividade que o homem faz sempre é uma atividade de relação com os outros. Sempre é um trabalho coletivo. Agora, use a sua imaginação e pense numa seguinte cena. Um campo de lavoura e, olhando bem lá no meio daquela lavoura, encontramos um homem, somente um, sozinho, capinando a sua rocinha. Podemos dizer que ele está executando um trabalho individual sem estar relacionado com a sociedade? Se você tem essa ideia, pense agora sobre as roupas que ele está usando. Foram feitas por uma outra pessoa? Observe a ferramenta que ele está usando, confeccionada por uma outra pessoa. Imagine quais são as ideias que estão passando agora na cabeça dele. São coisas que ele leu, que ele ouviu. Então, mesmo realizando uma atividade sozinho, é uma atividade coletiva, porque ele está produzindo um alimento, que será vendido para alguém, que vai transportar para um outro ambiente, que será empacotado e servirá como alimentação, como refeição para uma outra pessoa. O trabalho sempre é uma atividade coletiva. Por isso que o trabalho tem a ver com a organização social. Isto é, o trabalho e a organização social estão intimamente ligados. Trabalho tem a ver com a organização da sociedade. A sociedade se organiza conforme o trabalho. Isso porque o homem vive em sociedade. O homem está perante outras pessoas e se relaciona com elas. Esse aspecto faz com que o homem se torne plenamente humano. É através do trabalho que o homem realiza mais o seu aspecto de humanidade. É a chance que o homem tem de ser mais plenamente humano. E o trabalho é tão importante que as relações que existem nele faz com que diferentes formas de trabalho vão produzir diferentes sociedades. E diferentes sociedades vão produzir diferentes culturas. Vejam então, meus amigos, de que a forma de como o trabalho é exercido dentro da sociedade determina a sua organização. Vejam que cada comunidade, cada sociedade busca o necessário para si. Só que cada uma delas faz isso de diferentes maneiras. Aqueles que vivem perto da água têm as suas necessidades. Aqueles que estão longe, distantes da água, têm outras necessidades. Portanto, a maneira de como a sociedade se organiza no seu trabalho irão formar as relações de produção. O que vem a ser, então, as relações de produção? Vamos entender isso analisando a história.
analisando de como o homem fez as suas relações, e sempre depende de pessoa, para suprir as necessidades da sua vida. Você nunca se preocupou de analisar na história como que o trabalho se organizou? Por que existem pobres, ricos? Por que existem pessoas usando determinadas funções, outras? Nós vamos analisar isso na história e é muito interessante esse capítulo, mas somente depois do nosso intervalo. Vamos descansar um pouco e já voltamos. Agora então, depois deste nosso gostoso intervalo, vamos continuar analisando as nossas questões sobre o trabalho e as relações de trabalho. Na relação que as pessoas têm dentro de uma comunidade, as relações podem acontecer de duas maneiras. Uma relação de cooperação, isto é, as pessoas colaboram umas com as outras, mas também pode acontecer a relação de dominação. Isto é, quando uma pessoa ou um determinado grupo se apropriam de tudo. Mas vamos voltar ao início. Como que tudo isso começou? E para isso, vamos voltar lá na história e analisar as primeiras comunidades. E aí sim nós vamos entender muita coisa sobre o trabalho. Inicialmente, o homem vivia em contato com a natureza, retirando dela tudo que era necessário para a sua vida. E ele precisa de abrigo, vai buscar uma caverna. Ele precisa de alimentos, busca nas árvores, nas ervas, nos animais. Então, inicialmente, o homem é um coletor. Isto é, coleta, retira da natureza o que é necessário para a sua vida. Com o andar da história, o homem aprende a manusear ferramentas e com elas ele cria máquinas. Isso faz com que ele tenha um outro domínio sobre a natureza. Faz com que, por exemplo, ele possa ter uma alimentação mais adequada, ele possa ter ferramentas com mais qualidade. A questão da ferramenta, do uso das ferramentas e das máquinas vão determinar uma nova visão sobre as relações de trabalho. Vão, por exemplo, determinar que o homem, inicialmente, produzia tudo aquilo que era necessário para a sua vida, ele buscava somente o que era suficiente para a sua vida, portanto, não faltava, mas também não sobrava nada. Com o uso das máquinas e das ferramentas, o homem começou a produzir mais. E produzindo mais, começou a sobrar coisas. E agora? Como o homem vai trabalhar a questão da sobra, isto é, do excedente de produção? Excedente, isto é, aquilo que foi produzido a mais. Antes, ele consumia, ele produzia e consumia. Não faltava, não sobrava. Agora ele está produzindo mais, é maior que o consumo. O consumo vai ser determinado, vai ter um aumento de produção. O aumento de produção é a sobra. O que fazer com a sobra? Vamos trocar, pura e simplesmente. A sobra é a mercadoria de troca. Mas como que nós vamos fazer isso? Esse é um problema que inicialmente surgiu. Está sobrando, vamos ter que fazer alguma coisa com essa sobra. Poderia consumir mais, mas não dá para consumir tudo. Poderia armazenar ou poderia trocar. Vamos usar um exemplo para percebermos como esse detalhe foi interessante. Temos aqui frutas e temos aqui uma ferramenta, um machado. Vamos pensar o seguinte: uma determinada comunidade produzia frutas, uma outra determinada comunidade produzia ferramentas. Essa comunidade começou a produzir mais alimentos e começou a sobrar frutas. Essa comunidade começou a produzir mais ferramentas e começou a sobrar. Então é preciso o que fazer? Troca. Passo frutas para cá, um machado para cá. Pronto.
está resolvido o problema. Será? O problema agora é como fazer a troca. Isto é, quantas frutas equivalem a um machado? Quantos machados equivalem a um determinado número de frutas? Existe aí um problema. E para resolver esse problema, é preciso agora criar um critério. Isto é, um critério de qualidade. Quanto vale cada um para ver essa troca? Além do mais, esse critério tinha que ser aceito tanto por uma comunidade quanto por outra. Tinha que ser um critério comum. Aí vocês já imaginaram que disso teve muita discussão, teve muita briga. Mas os homens chegaram a um acordo. E o acordo foi o seguinte: o que existe de comum na produção de frutas e na produção de machados? O que existe de comum? O que você acha? O que existe de comum na produção de um produto e na produção de outro produto? Se você pensou no esforço do trabalho, você pensou certo. O que existe de comum num e no outro é o esforço do trabalho da produção. O que nós vamos chamar de força de trabalho. Isso que existe de comum. O esforço de produzir frutas e o esforço de produzir o machado. Agora sim, está resolvido o problema. Podemos criar um critério, analisando a força de trabalho. Assim, quanto custou produzir determinada colheita? Quanto que de esforço e do trabalho foi necessário para produzir e criar uma vaca? Ou para produzir um machado, uma enxada ou uma outra ferramenta qualquer? Esse é o critério estabelecido, então, a força de trabalho. Muito bem, estava resolvido o problema? Aparentemente sim, mas nós vamos ter a partir de agora um outro problema. Temos uma equivalência, número de frutas com número de ferramentas. Mas se é para analisar o esforço da produção de cada um, o problema agora é o seguinte: o que vale mais? O que tem mais esforço? O trabalho manual ou o trabalho intelectual? Qual deles tem mais valor? O que vai ter mais peso para a criação desse critério? Vejam que, avançando na história, nós vamos perceber que essa relação entre trabalho manual e trabalho intelectual veio, na verdade, atrapalhar as questões sobre o trabalho. Principalmente porque o trabalho intelectual ficou mais valorizado que o trabalho manual. Vamos imaginar a situação dos homens precisando abrir uma valeta. Alguns deles foram destinados a pegar na picareta, na enxada, na pá e abrir a valeta. E outros se destinaram ao trabalho intelectual, planejar a valeta. E assumiram outras funções de organizar a sociedade, de trabalhar o comércio. Então essa divisão, que é equivocada de trabalho manual e trabalho intelectual, trouxe somente problemas para a análise do trabalho. Continuando a nossa história e analisando ao longo da história essa relação, nós também precisamos analisar uma outra situação. Primeiro, os homens, na busca das suas necessidades, satisfazer as suas necessidades, buscaram mais ferramentas. E isso trouxe uma divisão de trabalho. Isto é, algumas comunidades começaram a se especializar em determinado produto. Então nós vamos ter que diferentes trabalhos irão criar uma divisão do trabalho. A divisão do trabalho nasceu da necessidade de se criar diferentes tarefas. Isso é facilmente percebível. Vejam, por exemplo, algumas comunidades se tornaram especialistas na produção agrícola, se tornaram hábeis agricultores. Outros se tornaram especialistas em criar animais, pecuaristas. Outras comunidades se tornaram especialistas em produzir objetos, artesãos. Nessa relação entre um e outro, criou uma dependência de um de outro. Os agricultores precisavam dos animais criados pelos pecuaristas, que também precisavam de ferramentas que eram criadas pelos artesãos.
E os artesãos precisavam tanto do alimento dos agricultores como dos animais, dos pecuaristas. Houve aí, dessa divisão de tarefa, uma relação de necessidade de se aproximar, tanto de um como de outro. A especialização no trabalho de cada um é que criou essas diferenças de trabalho. Apesar disso tudo, o trabalho inicialmente era uma atividade coletiva. Todo mundo produzia para todo mundo. O trabalho de um era o trabalho de todos. O trabalho de todos servia para cada um. É engraçado que as comunidades mais primitivas trabalhavam bem essa questão sobre o trabalho, né? E nós, com toda a nossa tecnologia, temos problemas a resolver sobre o trabalho. Outra questão que nós temos que analisar em relação ao trabalho é a questão sobre os meios de produção. Meios de produção significa tudo aquilo que o homem vai usar, né, para produzir. Os meios de produção são a terra, são as ferramentas, é a matéria-prima. Tudo aquilo que o homem precisa, que é necessário para produzir alguma coisa. Ao longo da história, esses meios de produção foram analisados de diferentes maneiras. Por exemplo, nas sociedades mais antigas, nas sociedades escravistas, o domínio era não somente sobre o trabalho dos escravos, mas até sobre a vida dos escravos. As pessoas eram donas do trabalhador, que era o escravo, e dos seus meios de produção. Dominavam tudo. No feudalismo, a relação também não era muito diferente. Os patrões eram donos da terra e os camponeses tinham que estar a serviço ou se submeter às leis penosas que os patrões criavam. Depois nós avançamos para a sociedade moderna e nós temos uma relação diferente. Chegamos até o capitalismo, quando os meios de produção são apropriados pelo dono da fábrica, por exemplo. O trabalhador faz uma troca com o seu patrão. Ele troca os meios de produção, que são as suas ferramentas, a matéria-prima e a força do seu trabalho, troca por um salário. O salário é o pagamento que o patrão dá para a minha capacidade manual e intelectual. Existe essa troca. Eu cedo para ele a minha força física e a minha inteligência. E ele me dá em troca um salário. Essa relação deveria ser sempre equivalente. E o que nós podemos analisar ao longo da história é se o salário é uma questão equivalente, porque ele deveria me dar as condições necessárias para me sustentar, ou me dar todas as condições para que eu tenha acesso aos direitos, às coisas que a sociedade me propõe. A visão sobre o capitalismo nasceu desde o momento que passou a existir a sobra. E a partir disso, o comércio. E a partir disso, a relação que as pessoas têm do seu trabalho com aquilo que está sobrando, com aquilo que eu cedo para o meu patrão. É uma análise que você bem que poderia fazer num estudo posterior. A visão da história sobre o capitalismo. Isso é muito interessante. O trabalho, então, meus amigos, ele pode conduzir tanto para a alienação como para a liberdade. E como a sociedade organiza isso, é que ela pode propor o trabalho alienado ou o trabalho como liberdade. Agora, eu gostaria de citar para você algumas dicas de estudo. A primeira dica é você assistir o filme Tempos Modernos, com Charlie Chaplin. Lá você vai ver uma visão interessante sobre o capitalismo, porque o próprio capitalismo também teve uma evolução na sua história. Uma outra é você procurar a explicação para a palavra mais-valia. Procure a explicação dessa palavra e você vai entender um pouco mais a relação que existe entre patrão e empregado, as questões salariais.
E uma terceira dica é você analisar como vivem os trabalhadores de outros lugares. Às vezes nós nos ocupamos com a nossa visão sobre o trabalho, o que pensamos sobre o trabalho. É interessante buscar em outras culturas, em outros povos, a sua visão sobre o trabalho. E para fechar essa aula, eu gostaria de contar a você a seguinte história. Um senhor, já ancião, era um excelente vendedor de cachorro-quente. Não havia ninguém que vendesse melhor cachorro-quente do que ele. Sempre procurava o pão mais macio, a melhor salsicha, preparava um molho muito gostoso, colocava uma placa na beira da estrada e cantava oferecendo sanduíches, cachorro-quente. Vendia tanto que chegou com essa venda a sustentar o filho na faculdade. O filho estava se formando agora graças aos seus cachorros quentes. Pois bem, um determinado dia ele recebeu a visita do filho. Ele não enxergava muito bem, o ancião, por isso não lia jornais nem revistas, também ouvia mal, então nem ouvia a rádio. O filho, chegando em casa, imediatamente diz ao pai: pai, você continua vendendo cachorro-quente? Continua, filho. Mas pai, você não viu a crise que está aí em todo o país? Fábricas fechando, bancos falindo. O país está numa crise, ninguém está vendendo, ninguém tem dinheiro para comprar mais. O pai disse: o meu filho é inteligente, está na faculdade, o meu filho sim que conhece as coisas. E a partir daí, já não buscou um pão um pouquinho mais barato, já não comprou a salsicha de melhor qualidade, o molho já foi retirado em algumas partes, já não ficou mais gostoso, ele já não gritava na beira da estrada, tanto que retirou até a placa e as suas vendas caíram. Na próxima visita do filho, ele disse: filho, você tinha razão. Estamos vivendo uma grande crise. Crise, meus amigos, se vive e se supera com o trabalho. Desejando que o seu trabalho sempre se afaste de você cada vez mais da alienação e provoque em você liberdade, provoque em você desejo de criatividade, de imaginação e principalmente transforme você numa pessoa muito feliz. Deixo a você e ao seu trabalho um grande abraço. Na aula de hoje, o professor João nos definiu o que é o trabalho. Trabalho é a ação humana criadora. Isto é, o homem é que exerce o trabalho e não o animal. Porque toda ação que vai gerar a cultura é uma ação que nós consideramos como trabalho. E essa ação é uma ação humana. Vimos que a ação humana que gera a cultura através do trabalho pode tanto libertar como alienar o homem. O trabalho, ele pode levar o homem para a alienação, como pode levar o homem a desenvolver a sua capacidade de liberdade. Ele pode ser um escravo do seu trabalho, o escravo de alguém alienado, como ele pode ser uma fonte geradora de liberdade. Bons estudos e até a próxima!